Por que você começou a investir e aonde você quer chegar? Bom, uma vez que a gente definiu a nossa reserva de emergência, a gente vai para a segunda caixinha. Essa segunda caixinha a gente chama de aumento patrimonial ou projetos e sonhos, tá? E basicamente nessa caixinha vão todos os tipos de investimento. Só que a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Por exemplo, qual que é o seu perfil de investidor? Você tem que levar em consideração qual que é o seu horizonte de investimentos e principalmente quais são os seus fluxos de caixa futuros, né? Que seriam os seus projetos e sonhos. Então, por exemplo, de repente um investidor pode falar que ele tem um projeto de viajar a cada 6 meses, ou de repente trocar de carro no final do ano, ou comprar um apartamento daqui a 2 anos. Aí não tem muito certo ou errado, né? Cada um vai ter os seus projetos, vão ter os seus sonhos e é em cima disso que a gente faz essa segunda caixinha. Então, como eu disse, vão todos os tipos de investimento, né? A gente precisa levar algumas informações em consideração e é por isso que eu disse no começo dessa série de vídeos, dessa trilha do investidor iniciante, que tudo isso que eu estou falando aqui, a gente explica para o investidor que não tem experiência, junto com uma troca, né? Onde eu vou escutar muito as informações dele, né? Recolher esse tipo de informação dele para depois passar uma sugestão de investimentos. E nessa caixinha a gente trabalha com o que a gente chama de tripé dos investimentos, né? Então basicamente é o seguinte, num dos pés do tripé a gente vai ter a rentabilidade, no outro a gente vai ter o horizonte de investimentos, né? Prazo, liquidez, e no outro risco, que seria uma oscilação, né? Então basicamente para a gente ter mais rentabilidade, mais retorno nos nossos investimentos, a gente vai ter que ou mexer na liquidez, injetando prazo, alongando os prazos dos nossos investimentos, né? Então, por exemplo, se eu pegar um CDB com liquidez diária, ele vai me render, sei lá, 100% do CDI. Mas se eu pegar esse mesmo CDB e injetar um prazo de 1, 2, 3, 4 anos, provavelmente a gente vai conseguir 115, 120, 130 do CDI. Então a gente alongando o prazo sem injetar risco, a gente consegue uma rentabilidade um pouco melhor. Se a gente não quiser mexer no prazo, a gente ainda tem o outro pé do tripé, que é o risco. Então, no momento que você sai de uma renda fixa, vai para uma renda variável, do tipo fundos multimercado, fundos imobiliários, ações, fundos de ações, fundos no exterior, né? A gente sai da renda fixa e injeta risco, a gente aumenta as probabilidades de termos retornos superiores, tá? Mas lembrando, pessoal, eu já falei em algumas outras oportunidades que você aumentar o risco não significa que você vai aumentar o retorno, né? Quando você aumenta o risco, você aumenta as probabilidades disso acontecer, mas também você pode perder dinheiro. Então, não adianta você simplesmente injetar risco e sempre ficar comparando com investimentos conservadores, achando que porque você injetou mais risco, você vai ganhar mais do que os investimentos conservadores. Isso não necessariamente é verdade, tá? Então, é um cuidado aí que a gente tem que tomar. Outra coisa, nesse momento também é interessante, eu sempre falo que a gente tem capacidade e disposição a tomar riscos, né? Capacidade tem a ver com a parte quantitativa, né? De números mesmo, então, sei lá, eu tenho R$1 milhão, eu vou poder arriscar, sei lá, 10% da minha carteira, R$100 mil, e tem a parte da disposição, que aí é aspecto psicológico mesmo. E aí não tem jeito, tá? Por mais que você preencha um perfil de investidor, por mais que você tenha uma experiência razoável, é sempre um processo de autoconhecimento, né? Tanto de você com você mesmo, né? Descobrindo você como o investidor, uma caminhada de um investidor, quanto o seu assessor lhe conhecendo, né? Ou, enfim, os profissionais que lhe ajudam nessa caminhada. É um processo de autoconhecimento e também de conhecimento desses profissionais com vocês, tá? Então, é uma coisa, minha sugestão aqui nessa caixinha, por mais que você se ache uma pessoa, um investidor agressivo, façam esse processo, ainda mais se vocês não tiverem experiência, gradativamente, né? Injetem um pouco de risco, sintam a variação dessa carteira, desse portfólio de investimentos. Se estiverem ok com isso, injetem um pouquinho mais de risco e façam isso de forma gradativa. Eu já tive vários casos de clientes que me procuraram e falaram que eram investidores ultra agressivos até
vir a primeira queda e realmente sentir no bolso seu patrimônio diminuindo, né, desvalorização dos seus ativos e tudo mais. A diferença entre risco, liquidez e rentabilidade. Tá, liquidez é como eu falei, né? A facilidade que a gente tem de transformar os ativos em dinheiro vivo. Risco tem a ver, aí tem algumas vertentes aí, tá? Mas basicamente o que grande parte do mercado financeiro entende por risco seria a oscilação. Então, se tu tem um ativo que ele segue uma linha flat ao longo do tempo, baixo risco. Se você tem um ativo que oscila mais, né, sobe 10 um dia, cai 5 no outro, sobe 2 no outro, cai 3, que oscile muito, ele é considerado um investimento mais arriscado. E rentabilidade, retorno, né, é o que você a taxa que remunera os seus ativos. Então, por exemplo, se você tem um retorno de 10% ao ano, você colocou 100 mil, no final do ano você vai ter 110 mil. Então, o retorno é a taxa que cresce os seus investimentos, né? O quanto cresce os seus investimentos. Você falou sobre investidor conservador, investidor moderado. Quais são os perfis de investidores? Basicamente, conservador, moderado e agressivo. Aqui na Manchester, a gente tem que para mim é um dos grandes diferenciais da nossa empresa. A gente tem uma área só de alocação, né, com profissionais que têm certificações CFA, que é a de maior relevância no mundo, né, eles têm um comitê de alocação baseado no panorama econômico, e a gente colocou um perfil a mais. Então hoje o esqueleto inicial de cada carteira, lógico que sempre a gente faz ajustes aí dependendo do objetivo de cada cliente, mas a gente trabalha com conservador, moderado 1, moderado 2 e agressivo. Se esse assunto interessou você, eu peço para que você ative o sininho, se inscreva no canal e deixe seus comentários.